Olá, bom dia! Seguimos aqui o nosso devocional falando essa semana de promessas. Se você tem acompanhado aqui, que Deus te abençoe, deixa aí um like, um comentário. Amém? Nós vamos falar aqui de Davi. Davi que esperou o tempo do Senhor para viver a promessa. Ele teve a oportunidade de se colocar como rei. Quando ele estava fugindo de Saul, e ele estava ali escondido numa caverna e Saul entra para fazer as suas necessidades. Ele estava num momento de vulnerabilidade, ali frágil, e Davi teve a oportunidade de matar ele, de acabar com a vida dele, mas ele falou: Deus me livre, que o Senhor me guarde de colocar as minhas mãos no ungido do Senhor. E o que Davi estava falando com isso? Que existiu o tempo certo. Existiu o tempo certo de Deus para ele governar, para ele estar no trono. Não era ele que ia se colocar lá, não. Mas ele deveria esperar o tempo do Senhor. Qual o tempo de Deus para nós? Será que a gente tem passado aí na frente, feito da nossa forma, feito do nosso jeito? Mas no nosso jeito não vai funcionar. Nós temos que esperar o tempo de Deus para nossa vida, sabe? Saber, de certa forma aí, passar pelos processos, ter paciência no trabalhar de Deus na nossa vida. Em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 6 diz assim: E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse, Samuel disse, né? Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Vamos ver se é esse que vai ser o rei. Porém disse: Tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse-lhe mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? É muito forte, né? Porque ele foi esquecido. E disse: Ainda falta um menor, e eis que apacenta as ovelhas. Ele nem contou com a possibilidade, o seu pai, né? Eu acredito que não era algo de má intenção de um pai, mas ao fato de que uma unção dessa, né? Ele falou assim: Não, Davi é o menorzinho, ele não vai ser ungido para algo assim. Porém, o Senhor tinha escolhido ele. Aleluia. O menor, né, tá aqui. Envia-o. E Samuel mandou. Envia-o e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou-o em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E aqui, a partir desse dia, quando ele era jovenzinho, ele foi ungido pelo Senhor. O Senhor deu a ele ali a honra de ser ungido diante dos seus. Enquanto Davi tinha sido esquecido, não tinha sido nem lembrado para tal honra de ter um profeta ali na sua casa. Ele não tinha sido lembrado. Mas o Senhor fez questão de chamar, não, manda chamar ele, porque é ele. E nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha.
E o Senhor escolhe Davi pelo coração, não é a aparência, porque os outros irmãos, você vê que eles tinham um porte de rei. Porém, o Senhor escolhe Davi pelo coração. Escolhi Davi, está escrito nas Escrituras, o meu servo, que fará toda a minha vontade. O coração dele era inclinado para a vontade de Deus. O coração dele era inclinado para amar o Senhor. Davi se deleita na presença de Deus. Salmo 119 é um dos salmos que eu amo demais, porque ali ele declara toda a sua paixão e todo o seu amor pela presença de Deus. Os outros salmos também, quando você vai analisar, declarando quanto ama mais a presença de Deus do que riquezas, do que ouro. Salmo 119, 72, ele fala, né? Prefiro a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Prefiro a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou em prata. Ou seja, para mim não é ouro, não é prata, não é cargo, não é status. O que eu prefiro é a tua presença. Quando ele cai gravemente ali, ele peca contra o Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. Uma das coisas que Davi falou é o que? Não retires de mim o teu Espírito Santo. A preocupação dele não foi em perder o trono. A preocupação dele não foi em perder a admiração dos seus súditos. Não. Ele falou, não retires de mim o teu Santo Espírito. A preocupação dele era em não perder a presença de Deus. Não perder a presença de Deus na sua vida, no seu dia a dia. Essa era a maior preocupação de Davi quando ele pecou. Então este era o homem segundo o coração de Deus, que esperou o tempo de Deus para viver a promessa. Ele não passou na frente de Deus, ele não foi resolver com suas próprias mãos, ele não foi resolver de acordo com a sua ansiedade. E olha que a vida de Davi nos ensina muito isso, porque ele passou por momentos de aflições, onde Saul vivia o perseguindo. Então ele tinha motivos de sobra para talvez ali passar na frente de Deus. Mas ele preferiu esperar o tempo do Senhor. Porque no tempo do Senhor é totalmente diferente. Quantas vezes a gente tenta de todas as formas alcançar algo, conquistar algo, mas ainda não é o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus para a sua vida. Porque o Senhor te é suficiente. Ele te é suficiente e você tem que esperar o tempo de Deus para viver as coisas para a tua vida. E aí sim, quando chega o tempo de Deus, tudo flui. Que Deus abençoe a sua vida e te dê sabedoria para esperar o tempo do Senhor, em nome de Jesus.